Universidade Federal de Santa Catarina está abraçando com prioridade o PRINT, que é o projeto de internacionalização da universidade. E no âmbito das pesquisas de pós-graduação em letras, a tradução de manifestações culturais, literárias e poéticas nos auxilia a fomentar esse intercâmbio. E a terceira jornada de poesia, Manifestações em Diálogo, está acontecendo no ensejo da Vinda UFSC, de André Valias, que lança em dezembro agora, de 2019, pela editora Perspectiva, Bertolt Brecht, Poesia. E a gente está pensando num diálogo entre as nossas pesquisas literárias e também no diálogo internacional, que tem a ver com print. O Valias, ele iniciou a carreira como poeta, em meados da década de 1980, traduziu vários poetas em expressão alemã, é autor do livro Heine, hein? Referência nos estudos de poesia no Brasil, esse livro. Bom, obrigado, André, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pela vinda à UFSC e a gente vai começar a entrevista. André, é um prazer receber você aqui. E é bem interessante a gente perceber um percurso bastante coerente no que diz respeito a seus projetos, né? No estudo e tradução do Heinrich Heine, Bertolt Brecht, que legaram obras com um olhar bastante crítico. E soma-se ainda o seu trabalho autoral de viés antropológico em Totem, que aborda a fala de indígenas brasileiros. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esse diálogo entre suas diferentes empreitadas literárias. Bem, a tradução, para mim, começou, na verdade, o primeiro projeto que eu fiz de tradução foi, de certa forma, uma conclusão da minha estada na Alemanha. De 87 a 94, eu residi na Alemanha, lá também onde eu comecei a trabalhar com computador, a mexer nessa área, organizei exposições também, e quando eu decidi em 94 voltar, e um pouco assim foi uma espécie de preparativo para uma reimersão no ambiente de língua portuguesa. E eu comecei a traduzir um poeta que sempre me fascinou muito, e sabe, quando eu fui para a Alemanha, eu fui um pouco com esse interesse de aprender o alemão suficiente para entender esse poeta, que é um poeta difícil, que é o Friedrich Hölderlin. Né? E em 94, então, eu fiz uma espécie de antologia, meio uma edição caseira, né? Mas, de certa forma, foi interessante porque ali surgiu uma espécie de esboço de projeto que acabou sendo... que eu apliquei, na verdade, em todos os futuros projetos de tradução, que era mesclar a poesia com outros tipos de texto, né? Para o leitor ter uma visão mais ampla, né, do contexto dos poemas, né? Eu sempre achei que antologias de poesia ficavam sempre um pouco sem graça, porque ficava assim, uma espécie de catálogo de poemas. E tudo bem, às vezes com uma introdução um pouquinho mais, né, falando da vida do poeta, tal, mas nem sempre era suficiente. Então, no caso do Hölderlin, por exemplo, eu traduzi cartas do Hölderlin, né, quer dizer, eu intercalei cartas e também um texto, uma reflexão filosófica dele. Né, eu acho que foram uns 15 poemas, com umas 10 ou 8 cartas, mais esse texto filosófico. Deu uma pequena edição que eu fiz, eu imprimi e dei para conhecidos, né? E uma das pessoas, um dos leitores dessa tradução foi o Benedito Nunes, que eu conheci graças ao Age de Carvalho, que eu conheci o Age de Carvalho na época morava em Munique também, né? E ele era muito amigo do Benedito Nunes, recebia na Ilha do Pará, e o Benedito Nunes, de certa forma, deu assim, um primeiro incentivo, né? Gostou das traduções que eu tinha feito do Hölderlin, foi assim, um primeiro incentivo nessa coisa. Mas eu acabei depois, futuramente, chegando ao Brasil, publiquei na revista Cacto, uma revista que era editada pelo Eduardo Stesi e o Tarso de Melo, dois poetas de São Paulo. E
Então, a tradução, para mim, surge sempre no contexto de projetos envolvidos, às vezes, projetos poéticos. Não há lágrimas em seus olhares, rangem dentes diante dos teares. Alemanha, nós tecemos tua mortalha e tramamos nossa tripla maldição. Nós tecemos e tramamos. E o Brecht surgiu um pouco em decorrência do Heine. Na verdade, o Brecht foi uma coisa que o poeta Carlos Ávila, quando eu estava lançando o livro em Minas Gerais, em Belo Horizonte, fiz um lançamento lá na livraria Scriptum, e aí depois fomos para um barzinho, tal, tomar um chopp, e ele me perguntou: André, por que você não traduz agora o Brecht? Aí eu falei, eu fiquei com aquilo guardado, nem sabia, porque eu nunca tinha me interessado pela poesia do Brecht, né? Isso foi em 2011, né? Fiquei com aquilo, né? Aí acho que demorou um tempo, acho que de certa forma foi o contexto político brasileiro que acabou, né, levando, né, todo mundo começou a discutir, não só do Brasil, no mundo inteiro começou-se a discutir um pouco, né, estamos de volta nos anos 30, né, tá havendo o fenômeno da nova direita, da extrema direita, né, ascensão da extrema direita, né, estamos repetindo os anos 30, né. Aí, de certa forma, aquela ideia que o Ávila tinha plantado, de repente, floresceu. Então, eu comecei a pesquisar. E aí foi uma surpresa para mim quando eu comecei a ver também os paralelos impressionantes do Brecht com o Heine, né? A começar o primeiro, que é impressionante, que é o fato deles terem morrido com a mesma idade, né, 58 anos, no intervalo exato de um século. O Bertolt Brecht morreu em 1956 e o Heine em 1856. Né? E tinha alguns críticos na época que achavam que havia uma similitude muito grande de certos poemas do Heine com Brecht. Tem um crítico, inclusive, que chega a escrever ao Walter Benjamin dizendo que tinham poemas do Heine que, se você tirasse a autoria, né, poderia facilmente passar por um poema de Brecht para alguém que não conhecesse, né? O Benjamin não fala muita coisa disso, porque, na verdade, o Benjamin ignorava o Heine, que foi um problema da geração dele, causado, na verdade, grande parte pelo Krauss. O Karl Krauss fez um artigo muito fulminante contra o Heine. É curioso, porque era um judeu, né? Mas ele realmente ele atacou o Heine fulminantemente, assim, botou ele como culpado de uma decadência da fala, da língua alemã, e isso teve um impacto muito grande nessa geração do Walter Benjamin, porque o Krauss era um ídolo dessa geração toda, Canetti, Adorno, toda essa turma. Isso fez com que o Heine realmente desaparecesse quase do cenário dessas pessoas, né? E foi uma pena, porque o Heine tinha tudo a ver com o projeto do Benjamin, né? Era um autor judeu, alemão, morando em Paris, o tema da pesquisa, antecipando em várias coisas o Baudelaire, que inclusive era fã de Heine, né? E o Benjamin passou batido nisso, né? É incrível. Então foi interessante. E o Brecht, depois eu descubro um texto no diário dele, onde ele fala que a poesia alemã a partir de Goethe, ela tinha se dividido em duas vertentes. Uma pontifical, que seria Hölderlin, e outra profana, que seria Heine. Né? Então, na minha introdução, eu fiz um texto introdutório que eu levanto a hipótese de que, de certa forma, o projeto de Brecht possa ser explicado como uma tentativa de conciliar essas duas, quer dizer, digamos, de fazer um novo Goethe, mas um Goethe agora pé no chão, né? O Goethe, na verdade, foi acusado
pela juventude, pela geração do Heine, de ser um poeta alienado, um cara que não se interessou, né, desprezou um pouco a Revolução Francesa, não se inteirou do que estava acontecendo, né? E, de certa forma, a gente pode talvez ver o projeto brechtiano, poético, como uma tentativa de unir essas duas vertentes, né? A possibilidade de você, quer dizer, seria uma dialética aí do profano e do pontifical, né? Em cima de um projeto que fosse popular, né? Que tornasse uma poesia popular, mas ao mesmo tempo também séria e também irônica. Sim. E depois como é que você chega em Totem? O Totem é um projeto que surgiu a partir de uma campanha espontânea que surgiu na internet, né? Quer dizer, de certa forma eu também começo a operar muito nas redes sociais, né? E o Totem surgiu, na verdade, de um bordão, né? As pessoas ficaram muito impactadas por uma carta que os Guarani Kaiowá escreveram, né? Quase uma ameaça de suicídio coletivo, né? E as pessoas começaram então a adotar Sou Guarani, fazer o bordão Sou Guarani Kaiowá, né? Ou a mudar o nome, né? O perfil, adotar o sobrenome, né? Fulano de tal Guarani Kaiowá. E isso me deu, quando eu percebi Sou Guarani Kaiowá é um verso de 7 sílabas, né? E aí me veio a ideia de construir um poema de rimado, né? São quadras, né? Rimados, quer dizer, usando a forma de poética mais popular, né? Mais comum da poesia popular em língua portuguesa, para construir um poema só com nomes de etnias ainda sobreviventes no Brasil, né? E consegui então juntar, são 222 etnias, não são todas, mas quase todas, acho que são 241 listadas, embora é uma coisa também fluida, tem etnias se formando de novo, né? Tem divisões também, quer dizer, é uma coisa, é um ambiente fluido também, não é definitivo. E a ideia era uma ideia de você realmente fazer uma espécie de inserção através da poesia, né? Então eu começo também a enxergar a poesia como uma coisa de intervenção, né? E isso também tem a ver com o projeto de Brecht, né? O Eingreifen des Denken, né? Quer dizer, você pensar alguma coisa que atua na sociedade, né? Que possa motivar. E o poema teve um sucesso muito grande. O Ailton Krenak, por exemplo, me chamou para fazer uma plotagem dele lá no Memorial dos Povos Indígenas de Brasília, né? Quer dizer, teve um impacto também entre as lideranças indígenas, né? Ele foi assistido pelas lideranças indígenas e tal, então teve um resultado muito interessante. Sou Guarani Kaiowá, Munduruku Cadivel, Arapium Pancará, Xocotapuio Xerel, Yanomami Azurini, Cinta Larga Caiapó, Waimiri Atroari, Tariana Pataxó. André, eu vou pegar o gancho da pergunta da Thaís, que ela falou do seu trabalho com os poetas alemães, um pouco também com as etnias brasileiras, mas hoje em dia, assim, André, qual que é a sua, digamos, a gente, no projeto de internacionalização, qual que é o seu intercâmbio, digamos, com alguma instituição ou com indivíduos, criadores lá fora? Como que se dá essa relação hoje do seu trabalho com os outros países? Quer dizer, é um pouco pontual hoje em dia, mas em 2007 eu ainda organizei uma exposição de poesia digital no Oi Futuro do Rio de Janeiro. Então foi uma exposição internacional. O Friedrich Bloch foi meu grande parceiro de projetos na Alemanha, também participou. A gente fez então uma reunião de artistas, poetas trabalhando linguagem usando tecnologia. E foi uma exposição bastante interessante.
Alguns anos atrás eu fui convidado, por exemplo, para participar de um editor inglês, fez uma antologia que ele chamou de New Concrete Poetry, né? E é bastante eclética, tá? E pega realmente poetas do mundo inteiro, tem gente da Austrália, gente que realmente eu nem conhecia, o Augusto de Campos também está, quer dizer, tem alguns nomes digamos, da geração propriamente concretista, mas tem uma geração jovem, né, que, quer dizer, ele usou o conceito bastante lato sensu, né, de concrete poetry. Esse ano, por exemplo, chegou um pedido de autorização para incluir o trabalho oratório numa antologia latino-americana de arte digital, de poesia, literatura digital. É uma antologia eletrônica, vai estar na web e tal, mas com autorização e tal. Então tem assim, quer dizer, de vez em quando surge, eu descubro que tem alguém fazendo uma tese de mestrado, doutorado em cima do meu trabalho, tal, mas eu não tenho, digamos, não posso propriamente dizer que existe um circuito onde eu estou interagindo, né? Eu, na verdade, trabalho um pouco mais solitariamente mesmo, né? Não tenho uma interlocução muito grande. Quer dizer, minha grande interlocução criativa, poética, assim, discutir, é com o Age de Carvalho até hoje. A gente praticamente está trocando e-mail todo dia, assim, eu mandando artigos para ele coisas para mim, ou mandando uma tradução, ele me dá a opinião dele e tal. Então, essa é uma interlocução pessoal, embora o tipo de poesia que o Age faz não é exatamente, não tem muita coisa a ver com a minha, mas é uma poesia que eu admiro também. Então, eu deixei um pouco também essa coisa dessas coisas de você ficar muito em nichos, né, de estilos. Eu acho isso também muito limitador, né? Eu sempre gostei, eu fiz um pouco uma paráfrase de uma frase do Gil, que eu adoto como lema, que existem várias formas de fazer poesia, eu prefiro todas, né? Então eu procuro fazer isso, né? Seu trabalho com os poetas alemães, um pouco também com as etnias brasileiras, mas hoje em dia, assim, André, qual que é a sua, digamos, no projeto de internacionalização, qual que é o seu intercâmbio, digamos, com alguma instituição ou com indivíduos, criadores lá fora? Como que se dá essa relação hoje do seu trabalho com os outros países? Quer dizer, é um pouco pontual hoje em dia, mas em 2007 eu ainda organizei uma exposição de poesia digital no Oi Futuro do Rio de Janeiro. Então foi uma exposição internacional. O Friedrich Bloch foi meu grande parceiro de projetos na Alemanha, também participou. A gente fez então uma reunião de artistas, poetas trabalhando linguagem usando tecnologia. E foi uma exposição bastante interessante. Alguns anos atrás eu fui convidado, por exemplo, para participar de um editor inglês, fez uma antologia que ele chamou de New Concrete Poetry, né? E é bastante eclética, tá? E pega realmente poetas do mundo inteiro, tem gente da Austrália, gente que realmente eu nem conhecia, o Augusto de Campos também está, quer dizer, tem alguns nomes digamos, da geração propriamente concretista, mas tem uma geração jovem, né, que, quer dizer, ele usou o conceito bastante lato sensu, né, de concrete poetry. Esse ano, por exemplo, chegou um pedido de autorização para incluir o trabalho oratório numa antologia latino-americana de arte digital, de poesia, literatura digital. É uma antologia eletrônica, vai estar na web e tal, mas com autorização e tal. Então tem assim, quer dizer, de vez em quando surge, eu descubro que tem alguém fazendo uma tese de mestrado, doutorado em cima do meu trabalho, tal, mas eu não tenho, digamos, não posso propriamente dizer que existe um circuito onde eu estou interagindo, né? Eu, na verdade, trabalho um pouco
mais solitariamente mesmo, né? Não tem uma interlocução muito grande. Quer dizer, minha grande interlocução criativa, poética, assim, discutir, é com o Age de Carvalho até hoje. A gente praticamente está trocando e-mail todo dia, assim, eu mandando artigos para ele coisas para mim, ou mandando uma tradução, ele me dá a opinião dele e tal. Então, essa é uma interlocução pessoal, embora o tipo de poesia que o Age faz não é exatamente, não tem muita coisa a ver com a minha, mas é uma poesia que eu admiro também. Então, eu deixei um pouco também essa coisa dessas coisas de você ficar muito em nichos, né, de estilos. Eu acho isso também muito limitador, né? Eu sempre gostei, eu fiz um pouco uma paráfrase de uma frase do Gil, que eu adoto como lema, que é: existem várias formas de fazer poesia, eu prefiro todas, né? Então eu procuro fazer isso, né? André, nós gostaríamos de agradecer a sua presença nessa terceira jornada de poesia aqui na UFSC. Foi um prazer muito grande de conhecer o seu trabalho, né? E que essa interlocução continue, né? E esse diálogo se aproxime cada vez mais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.